Bom dia, pessoal. Continuando a disciplina de treinamento físico, hoje é dia 5 de novembro, aula da manhã, e vamos começar com seminários, né? Não tem mais parte 1 ou 2, é a aula da manhã só. Então, vamos dar continuidade. Eu lembro aos colegas para darem apoio e assistirem, tá? Eu incentivo vocês a que apoiem os colegas de vocês, no sentido do companheirismo mesmo, mas também para vocês verem mais matérias, mais conteúdos específicos, como eu comentei na aula passada. Lembrem de se atentar ao tempo, ao formato, esses cuidados gerais, e também, claro, ao conteúdo. Esses dois aspectos estão sendo avaliados, ok? Então, Natália e companhia, deixa eu liberar aqui para vocês. Vocês já estão liberadas para compartilhar. Tá. Compartilha aí, Ana. Vou botar. Fiquem tranquilos, vão montando aí. Ô, professor, eu tô com um problema na minha câmera, tem algum problema? Não tá ligando, peraí. Câmera de quem, gente? Do Petri, do Gustavo, Luiz Gustavo, do grupo. Conseguem ver? Consigo. Pra mim já tá aparecendo. Sim. Petri. Deixa eu tentar entrar pelo celular, peraí. Isso, fica tranquilo. Esperem um pouquinho aí. O Luiz Gustavo, né? Saiu, então daqui a pouco ele vai pedir para entrar. Como está escrito no plano de ensino, quem apresenta artigo do professor já ganha um ponto a mais na média, né? Ô, Ana. Fica tudo louco, né? Oi. Tu viu o que a Ju perguntou ali? Se tu passa os slides de boa? Sim. Tá bom. Professor, me aceita aí de novo, please. Isso, valeu. Cronômetro. Para zerar. Aí, agora foi. Foi? Deixa o celular aqui. Ah, tô te vendo agora. Pessoal, muito bem. Tudo com vocês aí. Quando quiserem, estou com o cronômetro pronto aqui. Pode começar. Tá. Vamos lá, então. Bom, a tradução do nome do nosso artigo significa o treinamento de pilates melhora o desempenho de corrida de 5 km, alterando o custo metabólico e atividade muscular em corredores e treinadores. Artigo do professor Tarta, né, e outros colaboradores. Somos a Nelise Oliveira, o Luiz Gustavo Petri, a Juliana Dias e a Natália Pires. Pode passar, Ana. Tá, então ele introduz o artigo falando que do ponto de vista cardiorrespiratório, o desempenho na corrida, principalmente de longa distância, vai depender da interação de vários fatores, dentre eles o alto consumo máximo de oxigênio, a capacidade de sustentar uma alta fração de VO2 máxima por longos períodos e a capacidade de se mover economicamente, a qual ele deu o nome de CMET, que seria o custo metabólico e que corresponde ao consumo de oxigênio gasto para percorrer uma determinada distância, correndo em intensidade submáxima. Então, ele fala que num grupo de corredores de massa corporal semelhante, um indivíduo com baixa CMET gasta menos energia e tem menor consumo de oxigênio que um indivíduo com CMET alto. Então, esse CMET baixo ele pode ser atingido por meio de programas de treinamento de resistência aeróbia combinada com treinamento de força e treinamento pliométrico. E, além disso, ele menciona que a ativação muscular, principalmente dos músculos do tronco e dos membros inferiores, também pode auxiliar. Então, ele fala de um estudo que observou que a maior ativação desses músculos durante a corrida promove melhor controle dos movimentos e que o padrão de ativação desses músculos pode estar associado a um melhor desempenho. Por isso que um programa de treinamento específico pode promover maior estabilidade, diminuindo o recrutamento muscular necessário e afetaria positivamente a CMET. Então, ele fala do treinamento de Pilates, que é amplamente utilizado para fortalecer os músculos do tronco e é baseado em 6 princípios fundamentais. E ele dá um enfoque maior no centro de força, que seria originalmente designado por potência e que se refere aos músculos extensores e flexores da coluna e do quadril e os músculos da assoalho pélvico. E o centro de força é fortalecido para promover maior estabilização do quadril e do tronco e favorecer a integridade da coluna.
Então, ele parte da hipótese de que um programa de treinamento específico pode resultar em um melhor padrão de ativação dos músculos do tronco, proporcionando articulações mais estáveis e reduzindo a necessidade de cocontrações, e que esse programa pode levar à diminuição da CMET e, por sua vez, a um melhor desempenho na corrida. Então, é um estudo de design experimental, onde as adaptações cardiorrespiratórias e neuromusculares foram comparadas entre um grupo controle e um grupo Pilates, que foram treinados por 12 semanas e avaliados pré e pós. As avaliações pós foram realizadas 72 horas após a última sessão de treinamento, e as avaliações foram completadas em 10 dias, com pelo menos 48 horas entre as sessões de teste. Então, foram 32 voluntários inscritos, divididos por randomização eletrônica, e no grupo controle e no grupo Pilates tinham inicialmente 16 indivíduos. O grupo controle realizou apenas o treino de corrida, mas perdeu 3 sujeitos durante a coleta de dados, e o grupo Pilates realizou o treinamento de corrida combinado com o treinamento de Pilates, e perdeu 1 sujeito durante o período de treinamento. Os critérios de inclusão, então, era ser do sexo masculino, praticar corrida há pelo menos 6 meses antes do estudo, experiência em corrida de 5 km, idade entre 18 e 28 anos e ausência de restrição médica. E os critérios de exclusão eram indivíduos com experiência em Pilates e indivíduos com distúrbios neuromusculares, metabólicos, hormonais e cardíacos. Bom, nos procedimentos de treinamento de corrida, né, o grupo GC, que é o grupo controle, e o grupo GP, que são os grupos Pilates, participam de um programa de 12 semanas de treinamento de corrida em pista, com 2 sessões por semana, uma periodização baseada no segundo limiar ventilatório, que foi obtido a partir de um teste de esforço máximo na esteira sobre o VO2 máximo. Esses treinos foram realizados nos 3 autódromos da EZFID, e nos procedimentos do treinamento clássico do Pilates com tapete foi um programa clássico que durou 12 semanas. Os sujeitos do grupo GP realizaram treinamento de corrida, além de 2 sessões semanais de TP de 1 hora, realizados em dias alternados da semana, ao treinamento de corrida. Essa organização da sessão do volume e da intensidade se deu pelo Manual de Pilates Método Aliense da Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a tabela de 12 semanas da periodização do Pilates, né? Inicialmente, o meio e o final desse treinamento, com os procedimentos ao lado da tabela. Na primeira coluna, desculpa. Os procedimentos de amplitude máxima do sinal eletromiográfico foi iniciar a preparação da pele, a colocação dos eletrodos nos músculos de interesse, e após essa colocação dos eletrodos, os sujeitos realizaram um aquecimento, né, de 5 minutos na esteira, e todos foram instruídos e estimulados a exercer uma força máxima do teste isométrico contra a resistência mecânica das tiras de velcro. Essas 3 medidas de contração isovolumétrica máxima foi obtida em cada músculo com duração de 5 segundos e um intervalo de 3 minutos entre cada medida pré e pós-treinamento, utilizados para normalizar a ativação da eletromiografia durante a corrida em cada avaliação. Os procedimentos de ativação durante a corrida foi de 15 minutos após a conclusão das medidas de contração isovolumétrica máxima. Iniciou-se 2 corridas nas velocidades de 10 e 15 km por hora em uma ordem aleatória de 7 minutos cada uma. O sinal de eletromiografia foi registrado no último minuto do protocolo da esteira, em cada velocidade avaliada pelo software miográfico da Miotec Porto Alegre, Brasil. Os procedimentos do custo metabólico, né? Os testes em esteira em ambas as velocidades foram realizados concomitante à coleta da eletromiografia. Os sujeitos permaneceram em repouso por 15 minutos na posição sentada e repouso de 5 minutos na posição ortostática para determinar o ódio cardíaco em repouso, né? E o volume de VO2 para a confirmação do início do teste. Os últimos 4 minutos de corrida foram coletados e os últimos 3 incluídos na análise. Os valores do custo metabólico relativo à velocidade de 10 e 12 km foram calculados pela divisão da WMAT pela velocidade em metros por segundo. Os procedimentos, né, do tempo da conclusão de corrida de 5 km, em uma terceira sessão, a corrida de 5 km foi realizada por todos os sujeitos para determinar o tempo total, e esse tempo de 5 km foi cronometrado e confirmado por uma filmagem. Aqui a gente tem a tabela, né, com os dados dos sujeitos, como altura, índice de massa corporal, gordura e massa magra. VO2 também. E os procedimentos das estatísticas, né? As comparações das variáveis de desempenho de corrida, as variáveis metabólicas, ativação muscular, características de amostra entre os grupos e fatores de tempo foram realizados usando o modelo de equações estimativas generalizada,
Um teste complementar de Peoforrone foi usado para identificar diferenças significativas e o cálculo do tamanho da amostra foi baseado em dados do CEMET em desempenho, do Sato e Mofa Station e colaboradores. O software utilizado foi o GPower da versão 3.1. Ainda nas estatísticas, após o cálculo, 26 sujeitos foram indicados para alocação igualmente em cada grupo, 13 no grupo controle e 13 no grupo GP, que é o grupo Pilates. Decidiu-se inserir mais sujeitos devido a uma possível perda de amostra, então o estudo se iniciou com 32 sujeitos. Tá, essa primeira tabela aqui nos mostra o efeito do treinamento de corrida e do treinamento de corrida combinado com Pilates no desempenho nas variáveis respiratórias. Aqui eles comparam o tempo médio de corrida de 5 km, consumo máximo de oxigênio, custo metabólico a 10 e 12 km por hora, velocidade e consumo de oxigênio no segundo limiar. Pode passar que aí eu tirei alguns dados daí. Isso. Sobre as variáveis respiratórias, então, no tempo de corrida, o custo metabólico a 10 e 12 km e o consumo máximo de oxigênio não foram encontradas diferenças entre os grupos no pré-treinamento. Mas no pós, o grupo Pilates teve um consumo máximo de oxigênio significativamente maior e o tempo de corrida e custo metabólico a 12 km menor. Pode passar. Tá, a tabela 4, então, a gente tem a contração isométrica voluntária máxima de alguns músculos. Aí, nos próximos slides, eu vou falar um por um, mas a tabela nos mostra que dá para comparar os grupos entre si, mas também relaciona o mesmo grupo comparando seu pré e pós-treinamento. Pode passar. Para o músculo vasto lateral, então, na fase de suporte, a gente teve diminuição da ativação em ambos os grupos, se comparado pré e pós, e entre os grupos não houve diferença em nenhuma fase da passada. Para o músculo latíssimo dorsal, não houve diferença também em nenhuma fase da passada. Passei para mim. Para o músculo oblíquo externo, foi encontrado o aumento no nível de ativação na fase de pré-ativação a 10 km por hora em ambos os grupos, no pós-treinamento. Porém, entre eles, não houve diferença. Já na fase de suporte, o percentual de ativação diminuiu em ambos os grupos a 10 km por hora. E na fase de balanço, o nível de ativação diminuiu em ambos os grupos, e no grupo Pilates ele se encontrou menor do que no grupo controle. Passa aí. Para o músculo oblíquo interno... Ih, mandei passar e não era. Bom, para o músculo oblíquo interno, a gente teve um aumento no nível de ativação na fase de pré-ativação em ambos os grupos a 10 km por hora. Ainda na fase de pré-ativação, mas a 12 km por hora, o nível de ativação aumentou apenas no grupo Pilates. Entretanto, ele ainda se mostrou menor do que o grupo controle. Nas fases de suporte e balanço, o nível de ativação diminuiu em ambas as velocidades para ambos os grupos. E a 12 km por hora, no pós-treinamento, o nível de ativação do grupo Pilates foi menor do que o do grupo controle. Agora sim. Isso. Para o músculo longuíssimo, na fase de suporte, a 10 km por hora, a ativação diminuiu em ambos os grupos e a 12 km por hora diminuiu apenas no grupo Pilates, ficando com níveis menores do que o grupo controle. Na fase de balanço, a 12 km por hora, o grupo Pilates teve diminuição da ativação se comparado com o período de pré-treinamento e se mostrou com valores menores que o grupo controle de novo. Para o bíceps femoral, então, a 12 km por hora, o nível de ativação diminuiu em ambos os grupos. Nas fases de apoio e suporte, em ambas as velocidades, o nível de ativação diminuiu também, para os dois grupos. E para o músculo glúteo médio, na fase de apoio, o percentual de ativação diminuiu nos dois grupos e nas duas velocidades. E a 12 km por hora no pós-treinamento, o percentual de ativação foi menor no grupo Pilates do que no grupo controle. E na fase de balanço, a 12 km por hora, o nível de ativação diminuiu no grupo Pilates e no grupo controle, se mostrando ainda menor no grupo Pilates. E as variáveis que se mantiveram estáveis ou que não tiveram diferença nenhuma, a gente não botou aqui, mas por questão de tempo mesmo. Essas foram as que tiveram mudança significativa. Então, agora ressaltando um pouco sobre as discussões que já foi falado, os resultados apoiaram as hipóteses de que o desempenho de corridas de longa distância aprimorada após um programa de treinamento de Pilates de 12 semanas, e as melhorias no desempenho são acompanhadas de uma redução crítica no CEMET e na ativação do músculo do tronco. Isso sugeriu que os corredores de longa distância são capazes de transferir ganhos efetivos de um método de treinamento de força central do tipo lento para movimento de corrida. Pode passar. Do ponto de vista mecânico, o modelo da massa mola
reflete a ocorrência do armazenamento e liberação de energia elástica durante a corrida. A menor demanda metabólica dos músculos depende de uma série de fatores, incluindo o nível de ativação da tarefa. Esse modelo foi construído utilizando a velocidade de 3,76 ms, que é semelhante à maior velocidade avaliada nesse estudo, que é 12 km, e confirma os resultados encontrados. Isso ajuda a minimizar os gastos de energias metabólicas, né? Portanto, a alteração do mecanismo pode afetar desempenho e melhorar a economia de funcionamento. Tem um estudo de Woff que concluiu que o menor tempo de contato com o solo é acompanhado para maior tempo e menor nível de ativação muscular, indicado por menor demanda metabólica na mesma velocidade submáxima. A diminuição significativa do maior CMET-12 e no desempenho de corrida de 5 km, em comparação ao CG e ao GP, teve essa diminuição, né? Acompanhada por um VO2 máximo mais elevado, uma nova diminuição do nível de ativação, também na fase de apoio de balanço. Pode passar esse. O treinamento de corrida do CG diminuiu o percentual de ativo muscular em ambas velocidades, entre o pré e o pós-treinamento, e a diminuição do GP foi significativamente mais forte. A possível presença da economia muscular, principalmente quando analisados em conjunto, do resultado do CIVM. O nível de ativação dos músculos aumentou significativamente apenas no grupo do Pilates, que passou por treinamento especial para esses músculos, né? Os músculos do tronco ali. A redução do tempo na conclusão dessa corrida, com a melhora, diminuiu a porcentagem de ativação durante toda a corrida e permanece associado ao controle da expressão da região lombopélvica. Então, com treinamento de Pilates, foram trabalhar todos os músculos ali do tronco, na região lombar pélvica ali, e teve a melhora no grupo o grupo Pilates, que fez a intervenção, então mostrou melhor. O sistema neural respondeu às mudanças na estabilidade da coluna vertebral e dá suporte ao modelo do processo adaptativo na aprendizagem motor. O controle do tronco é um fator importante para a CMET, e os movimentos das pernas estão intimamente associados aos movimentos lombopélvicos. Pode passar. E o aumento da velocidade da corrida causaria mais movimentos lombopélvicos e maior estabilidade. Também a demanda neuromuscular aumentada para a estabilização da região lombopélvica parece estar associada a uma maior contribuição de ativações concêntricas e reforça o fato de que o sistema instável também é menos econômico. Pode passar. Aí, com a estabilização lombopélvica, que é um dos objetivos do Pilates, né, do tronco, confirmou que os princípios norteadores, respiração e centralização estimularam os músculos abdominais profundos, responsáveis pela estabilização do tronco e da região lombar pélvica, incluindo os músculos retos abdominais e o transverso do abdominal. Em 8 semanas de treinamento, 65% dos indivíduos do grupo Pilates passaram pelo teste de estabilidade lombar pélvica, e após quase 3 semanas de treinamento, 85 passaram no pós-teste, 8 semanas de treinamento, enquanto nenhum dos indivíduos do grupo controle passou no teste. Então, todos que passaram pelo treinamento do Pilates mostraram melhor. Pode passar. Então, ele finaliza falando que o treinamento de Pilates pode ser incorporado aos programas de treinamento de corredores para melhorar o desempenho de corrida e o VO2 máximo e fortalecer os músculos do tronco, e que o treinamento de Pilates pode melhorar o desempenho a um custo metabólico mais baixo, diminuindo a demanda muscular, incluindo um risco menor de ferimentos. No entanto, ele fala que pouco se sabe ainda sobre os efeitos do treinamento de Pilates para minimizar o gasto de energia, então ele sugere que mais estudos são necessários para elucidar essas relações. Obrigada. Feito, 16 minutos, pessoal. Olha só, o que é óbvio eu não comento, tá? Não vou perder tempo, vamos tentar falar das coisas interessantes. Mas só para dar a palavra, tá? Vocês não organizaram bem o tempo, tá? O último até que fez a discussão, que foi muito lida, o Luiz Fernando, se não me engano, Luiz Gustavo, né?
É isso? Luiz Gustavo? Ah, apareceu? Sim. Ah, tá. Tá. E aí, assim, estava muito lido, muito longo, assim, gastou 5 minutos, tá? Só de discussão, já estourado o tempo, né? Então, teria que ter reestruturado totalmente. E a coisa simples é assim, gente, não adianta. É tempo para fazer as escolhas, para retirar as coisas e deixar o mais importante, vocês não fizeram. Mas tudo bem. Foi muito lido e slides muito poluídos, e eu vi que teve mudanças, assim a Natália estava apresentando melhor, mas depois outros já falaram muita coisa, ficaram lendo, né? E se nota isso, até sem vídeo se nota, tá? Mas tudo bem, vamos para o assunto, pessoal. Primeiro eu quero saber, nós temos pouco tempo por causa da extensão do tempo, mas eu quero saber de vocês, assim, ó, me deem a mensagem numa frase sucinta desse artigo. Qual é a mensagem para levar para casa numa frase só? Que o treinamento de Pilates otimiza não só o custo metabólico, como o movimento para os corredores, né? Tá, vamos melhorar. Não estou satisfeito ainda. Tem mais coisa, porque, por exemplo, foi avaliado o desempenho mesmo, né? Querem Que tentar... a melhor ativação muscular, ela pode sim contribuir para diminuir esse custo metabólico e melhorar os movimentos e, consequentemente, o desempenho da corrida. Isso aí. Claro, eu adicionaria o treino Pilates, tá? O que vocês estão falando é super importante, porque isso é mecanístico, né? O nosso modelo conseguiu mostrar que é verdade mesmo. Fortalecer a parte central, ela parece ser importante mesmo para a corrida. Foi mais uma confirmação dessa hipótese e de muita opinião que muita gente tem por aí. Agora, esse estudo ajuda a confirmar essas coisas no mundo real mesmo, da corrida e tal. Mas é isso, o treinamento Pilates fez. Deixa eu fazer também um parênteses, também para colocar as críticas. Como a gente tem pouco tempo, eu mesmo vou dar as críticas, porque é trabalho nosso e eu tenho feito isso com outros artigos, tá? Mas para lembrar, esse artigo, por exemplo, ele poderia ter sido feito sob um ensaio clínico randomizado controlado. Ele não teve. A forma de controle foi por, como a gente chama, seria por um grupo de comparação, né? Então tinha um grupo correndo sem Pilates, outro grupo com o Pilates a mais, só que não tinha um controle mesmo, sem fazer nada ainda. Então, isso é um pouco mais pobre, né? Além disso, tem outro problema esse artigo, que ele traz aquele problema da carga total, que tem que se atentar. Quem fez Pilates treinou mais no total, porque a corrida era igual adicionado do Pilates. Então, tinha uma vantagem ali, eles tinham mais intervenção, coisas assim. Então, esse foi um problema de design que a gente sofreu até para publicar esse artigo. Até comento isso com vocês. Mas ele é super interessante, porque dá os dados bem fechadinhos, assim, né? As coisas se conversam, né? E eu só mudaria a ordem. Vocês fizeram... A última fala ali foi de quem? Foi da Gil? Não. Da Anelisa. A conclusão foi da Anelisa. A conclusão agora foi a melhor. Eu só botaria na ordem. O que acontece? O treinamento de Pilates melhora os padrões de ativação durante a corrida, né? Indicando uma melhora de economia de corrida que resulta na melhora do desempenho, né? Então, esse é o que vocês falaram, só trocando um pouquinho a ordem ali, tá? Mas é isso aí, tá? Atividade eletromiográfica, economia, desempenho. Outra coisa, deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês têm alguma crítica sobre o treinamento de Pilates? Eu já vi que a parte aeróbica foi bem feita com o que a gente já viu, não vou testar porque nem temos tempo. Mas sobre o Pilates, vocês têm alguma análise crítica ou vocês acham que o programa estava ok? Tem alguma observação sobre isso? Eu acho que o programa, até essa parte ficou ali comigo, eu acho que o programa dentro das semanas ali, ele foi bem estruturado, assim. Eles fizeram uma parte inicial, uma parte ali do meio do treinamento e uma parte do final. Eles fizeram uma evolução de acordo com as semanas mesmo. E pelo método que ele foi utilizado também. Assim, eu vou trazer para vocês. Esse método, né? Ele é o método tradicional. A Paula Finato me convenceu de a gente usar aquilo que era mais tradicional. Tem o Evolution, tem um monte de variação aí. Então, foi o mais, digamos assim, parece que raiz, tá? Do jeito. A gente sempre ficou com essa questão, mas, de novo, não era o nosso foco do estudo estudar o Pilates em si. O Pilates era uma ferramenta. Mas, mesmo assim, a gente tem que criticar, porque é o treino, tá ali o treino. Sim. Tá?
E aí, Natália, a gente pode ser mais duro, tá? Eu vou adicionar mais coisas, assim. Foi bem usado para o que o Pilates propõe, tá? Só que o próprio Pilates tem problemas. A minha crítica que eu faço, Sim. que é do ponto de vista do treinamento, e isso cai a mim, porque eu sou autor até desse trabalho, no caso, que usei, né? O que acontece? O Pilates, ele tem uma receita de bolo onde a individualidade ali é mais reduzida. Eles têm repetições, tem todas as séries que é igual para todo mundo. Assim, isso é muito estranho. Mesmo que tenha algum cuidado no padrão de movimento, o raiz mesmo segue uma linha muito dura, assim. E isso implica em problemas de individualidade biológica, mesmo de sobrecarga, porque a oscilação de cargas não é tão clara. Como tu falou, tem aumentos, né? Só que não está muito claro como é que se fazem os microciclos regenerativos e coisas assim. É muito assim, bloco de treino que funciona, mas funciona na média. Em treinamento a gente tem que fazer mais. Então fica a crítica pro Pilates. Aí eu digo, quem é pilateiro e está me ouvindo, não é nada contra, assim, acho muito legal, mas acho que tem que reanalisar mesmo, tem que criticar, tem que tentar propor e tem que usar os princípios do treinamento para aquela realidade. Eu sei que é difícil algumas vezes, que algumas vezes beira a religião, assim, se tu fizer algo errado, parece que tu está ferindo alguma coisa, mas não deveria ser assim. Sim. Né? É uma crítica mais geral que o chapéu serve para esse artigo aí, para esses autores, aí, inclusive eu. Tá? Pessoal, tá feito o carreto. Parabéns, gurias. Parabéns, Luiz Fernando, Luiz Gustavo. Obrigada. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo grupo. Esse pessoal não bate palma mesmo, né? Tá louco. Tudo de microfone desligado. Posso começar aqui? Espera aí um pouquinho. Pode ir compartilhando se quiser. Eu já dou o ok, tá? Só me dá... É o Jerônimo, né? Que vai apresentar? Isso. Deixa eu ver, cadê o Jerônimo que eu não estou enxergando aqui. Oi, Adri, acabei de te ver. Não estou vendo ainda. William Mello aparece. O Jerônimo está sem câmera? Tô sem câmera. Ah, mas avisa, né? Gente, em geral, a apresentação tem que estar com câmera, tá? Se não estiver, pelo menos explica, faz um... Porque, pelo menos, a câmera não tá no dia da funcionando. apresentação tinha que ter. Mas diga, o que aconteceu? O câmera do notebook não tá funcionando, não sei o que aconteceu. Tá, então o meu... Não, espera aí, eu vou te dar o ok. Calma, tem que ligar o microfone, o meu cronômetro, só tá ok tudo. Então tá. Pode. Gente, lembrem de se organizar sobre isso, tá? Porque é o mínimo, um dia, pelo menos no semestre, ter um sistema. Eu entendo, se não tiver, mas pelo menos justifiquem, assim, melhor, tá? Porque igual perde ponto. Tem que ter um mínimo de apresentação. Mas vamos lá, gente. Agora o Jerônimo, zerei. Pode começar, Jerônimo. Tá contando. Tá, o objetivo que eu vou apresentar é volume de treinamento resistido, aumenta a hipertrofia muscular, mas não a força em homens treinados. Então, o treinamento resistido é a principal e mais comum forma de treinamento para hipertrofia muscular e para aumento de força. No treinamento resistido, o volume pode ser definido por séries e repetições. O maior volume de treinamento ocasionaria uma maior sinalização para hipertrofia muscular, com uma maior síntese de proteínas miofibrilares, gerando maior hipertrofia, aumento da espessura do músculo e, consequentemente, ajudando no ganho de força. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar as adaptações musculares entre protocolos de treinamento de resistido de baixo, moderado e alto volumes em homens treinados. Para isso, foram recrutados 45 indivíduos sexo masculinos. Eles faziam parte da comunidade universitária, eles tinham média de 1,75 de altura, peso de 82 quilos, 23 anos de idade e treinavam em média 4 anos e 4 meses. Os critérios de inclusão foram homens com idade entre 18 e 35 anos, não ter qualquer distúrbio musculoesquelético, não estar ou ter consumido no último ano esteroides anabolizantes ou qualquer outro tipo de agente legal conhecido para aumentar o tamanho do músculo e ter experiência de treinamento resistido por no mínimo 1 ano. Então, foram divididos em 3 grupos, o que faria uma série por exercício,
Jerônimo, de baixo. Eu não estou vendo os slides mudar, só para mim. Aqui está mudando. O Adri, o Hamilton... Aqui está parado também. Tá parado aqui no também tá primeiro parado. slide. Agora foi. Agora foi. Tá aparecendo? Acho que tem que colocar no modo apresentação, que tá bem pequenininho. Tá aparecendo? Tá melhor. Sim. Agora sim. Tá. Então, eles foram divididos em 3 grupos. O grupo baixo volume, que faria uma série por exercício. O grupo volume moderado, que faria 3 séries por exercício. E o grupo alto volume, que faria 5 séries por exercício. Eles fariam por semana 6 e 9 séries por semana para membros superiores e inferiores, respectivamente. O grupo baixo volume. O grupo volume moderado faria 18 e 27. E o grupo alto volume, 30 e 45 séries por semana. Eles foram instruídos a não praticar atividades concorrentes. O treino ocorria 3 vezes por semana em dias não intervalados. Dia intervalados, desculpa, por 8 semanas. A quantidade de repetições a média de repetições era de 8 a 12 repetições, com falha concêntrica entre essa faixa. Os exercícios praticados foram supino, desenvolvimento militar com barra, puxada alta, remada baixa, agachamento com barra, leg press, cadeira extensão lateral. Foi coletado dados referentes à dieta nos primeiros 5 dias antes da intervenção e nos últimos 5 dias da intervenção. E eles também experimentaram com whey protein. Então, avaliou-se a espessura muscular por ultrassonografia, onde as avaliações ocorreram do lado direito do corpo, em flexores de cotovelo, extensores de cotovelo, parte medial da coxa, parte lateral da coxa. Houve teste de força também no supino para membros superiores e no agachamento para membros inferiores. Houve teste de resistência muscular apenas no membros superiores, que ocorreu no supino, onde eles faziam 50% de um RM até a falha concêntrica. E eles utilizaram de análise estatística, utilizaram de inferência frenesista e bayesiana, porque o grupo amostral era pequeno, então eles estipularam a probabilidade da evidência em fraca, positiva, forte ou muito forte. Então, como eu estava falando, 11 sujeitos do estudo abandonaram durante o período, isso por diversos motivos, lesões, razões pessoais, etc. Tá, os resultados. Não houve diferença significativa no aumento de força no agachamento, no supino. No teste de resistência no supino não houve diferença significativa. Houve diferença significativa na espessura de flexores de cotovelo do grupo 1 em relação ao 5. Evidência positiva grupo 1 do grupo 5, desculpa, em relação a 1. Evidência fraca do grupo 3 em relação a 1. Na espessura de extensor de cotovelo não houve diferença significativa entre os grupos. No espessura meio da coxa, houve diferença do grupo 1 ao 5, evidência positiva em relação ao grupo 5 para o 1 e evidência fraca do grupo 5 para o 3. Na espessura lateral da coxa também houve diferença significativa em relação ao grupo 1 e 5, e evidência forte do grupo 5 para o 1, evidência fraca do 3 para o 1 e do 5 para o 3. Opa, desculpa. É isso mesmo. Não houve diferença significativa na quantidade de ingestão de macronutrientes e calorias pré e pós entre os grupos. Não, pré e pós. Aqui está o gráfico no A, é a força no supino, teste de 1 RM no supino. No B é teste de 1 RM no agachamento e no C é teste de resistência muscular. Aqui não houve diferença significativa e embaixo é o D alto, em cima cada linha é o indivíduo. Aqui é o gráfico da espessura muscular. E aqui a gente pode ver que conforme o volume aumenta a espessura muscular, podemos dizer assim. Tá, então a conclusão foi que o volume não alterou significativamente a força. O maior volume ocasionou maior microlesões e
concomitantemente maior hipertrofia muscular. Eles estipulam que treinar força em condições semelhantes ao grupo 1 com menor volume seria benéfico para aumento de força. A duração da intervenção for curta, também isso pode ter ocasionado não ver diferenças tão grandes. E aqui a gente vê uma relação dose dependente no aumento de força em relação ao volume. E as características do treinamento também dizem quais serão as adaptações que ele terá. Por exemplo, como o treinamento teve faixa de 8 a 12 repetições, foi mais caracterizada para um treino de hipertrofia do que um treino de força, propriamente dito. E é isso aí. Muito bem, tira o compartilhamento. Deixa eu ver aqui o tempo, né? 7 e pouco. Dessa vez foi rápido. Vocês hoje estão meio descalibrados, né? Vou anotar aqui. Vamos começar pelo simples. Jerônimo, me dá a mensagem principal do artigo. A mensagem principal do artigo é que o aumento do volume aumenta a hipertrofia, mas não a força. Dentro dessas faixas de repetições e dentro desse tempo. Quanto tempo foi mesmo? Foi 8 semanas, foi bem curto. Eles discutem nesse artigo, eu me lembro sempre que é uma das coisas, me marca sempre quando a gente vê colegas assim, né, citados e tal. É uma das melhores revistas do mundo, né, na nossa área, é a revista da Medicine and Science. E tem ali um belo de um parágrafo discutindo um trabalho semelhante a esse com autores da URGS, né? Tu sabe me dizer sobre essa discussão? Tu conseguiu ver isso ou não? Vocês às vezes você nem. Tá, mas ele tem um parágrafo ali, então, que ele cita o Radaeli, né? Que é um estudante do professor Roney, e eles comparam com esses achados do professor Roney. E eles vão discutir um pouco uma questão que tu já trouxe implícito numa fala tua aí, que é sobre a questão do tempo do treinamento. Ou seja, eles vão discutir com outros estudos que estudaram com outros tempos de treinamento. Tu lembra disso? E o que eles discutem, assim, o que deu de diferente, possivelmente? É que eles dizem que pode ser que com maior tempo de treinamento eles possam ter aumento de força também, maior tempo de treinamento. Nesse estudo, no teu estudo que tu apresentou, a força aumentou, né? E a hipertrofia não, ou foi o contrário? Não, ao contrário. A hipertrofia aumentou, mas a força não. Isso. Com maior volume. Isso. Ah, tá. E é isso. E aí eles discutem que com estudos mais longos também poderia aparecer a diferença na força. Isso. É isso aí. Tá, eles usam, tem um parágrafo inteiro, talvez em outros lugares discutam também, mas ali tem uma discussão com o artigo do nosso querido Radaeli, que era o Regis, né, que foi estudante também, colega de vocês até um tempo atrás. Muito legal de ver também. Tá muito bem isso aí, tá bem organizado. Só pelo formato, né, que eu tem que ter esse cuidado, tá? Se nota que tu leu muito, assim, e ficou muito reduzido. Nesse caso, reduziu demais até os achados. Vou te fazer uma pergunta para tentar puxar. Do formato já falei, tá? Os slides poderiam estar melhores, não usa bem o tamanho de letra. Não, eu vou comentar isso porque até vocês levantaram bastante a trava nas primeiras apresentações, ficou muito boa. E essas já não estão tão estruturadas assim. Mas e também tem a questão da organização do tempo. Uma coisa que eu ia comentar também, já que temos um pouquinho mais de tempo, aí eu comento até sobre do grupo anterior, tá? O Jerônimo também não usa bem assim. Gente, quando vocês vão usar tabelas, é muito comum, e isso serve para quem for fazer mestrado depois, que tem que fazer muito seminário assim na vida e tem que preparar rápido a apresentação de artigo, logo e tal. E aí quer usar o que tem no artigo. Então, copia uma tabela, um gráfico e joga dentro. Eu sempre digo que o modo de apresentar tem que ser diferente. Até a gente pode copiar, por exemplo, copiar uma tabela ali de resultados, como foi dado. Só que é quase impossível seguir a informação se tu não ajudar o leitor. Então,
nos dois grupos aconteceu isso. Então, a minha sugestão é que vocês usem linhas, setas, adicionem coisas e foquem no que vocês querem dizer. É assim, ó, uma regra básica é que num slide de resultado, vocês têm que dar 2 ou 3 mensagens no máximo. Tem que mostrar, ó, isso foi maior do que aquilo foi semelhante àquilo outro e o outro diminuiu. 3 mensagens, com uma bela de uma seta e ampliado, assim, na medida do possível, tá? E o que eu vi ali, o que vocês fizeram e outro grupo fez, e também teve outros dias que eu anotei aqui de outros grupos, que às vezes tá com a tabela ali, fica um monte de dado, fica difícil de acompanhar. Então, para quem está assistindo, fica mais difícil. Tá? Então, até assim, ó, o Jerônimo falou dos grupos 1, 2, 3, 4, 5, o 5 foi maior que 5 maior que 3, maior. Fica difícil para quem não está entendendo. Às vezes é melhor falar assim, olha, o grupo maior volume aumentou isso, diminuiu aquilo, né? E mudar, inclusive, o que está escrito ali, eu nem lembro, mas trocar mesmo as letras, deixar maior, porque ali é o formato de apresentação. Mas vou te fazer a pergunta agora, Jerônimo, a última da tua apresentação, que é a seguinte. Eles avaliam ali questões de força, só que eles avaliam também o que eles chamam de resistência muscular, traduziu certo. Agora, puxando para a disciplina, essa variável, essa classificação de força ali, está relacionado ao que nós vimos na disciplina, nas aulas de força. Aquilo que eles avaliaram ali, que eles chamam de resistência muscular, como é que nós chamamos na disciplina de treinamento físico? Resistência de força? A resistência de força, isso aí. Né? Quantas eram as repetições ali daqueles testes? Tu lembra? Assim, não precisa me dizer exato, mas só para ter uma ideia. Teste de força? De resistência, desculpa. De resistência de força. Eu vi até o máximo que eles conseguiam fazer. Com 50% de um RM. Isso, não, eu sei, era até o máximo, mas quantos talvez eu nem tenha descrito, mas tu não lembra quantos davam, não mais ou menos? Se era mais de 20? Posso ver aqui. Tranquilo, só para garantir, porque tem aquela coisa também que é muito pouco. Média de 30 repetições por aí. Isso aí. Então, isso é um dado de resistência de força clássico, né? Aumenta os 15, tu tem certeza ali que tu está avaliando a resistência de força. E nesse caso, é uma resistência de força mais local, porque na sala de musculação a gente sempre não avalia o corpo inteiro, né? Não é uma produção de força de um sprint, por exemplo. Então, é mais local do que geral. E o pessoal costuma chamar na ciência disso de resistência muscular. Aí tu já sabe que é local, né? A coisa de musculação e tal, né? Só tem que cuidar que é limitado esse conceito, porque se tu for ver, a resistência que tu faz de sprint, ela é também muscular, só que é do corpo todo também, são músculos que estão gerando, né? E aí o pessoal chama isso de resistência geral, coisas assim, tá? Mas nesse caso, só tem que cuidar com essa terminologia. Por isso que a gente usa do jeito que usa. Muito bem, Jerônimo, parabéns. Vamos para o próximo grupo. Vão se organizando, tá? Se quiserem até compartilhar aí o grupo, ir compartilhando a tela e só me deem o ok, prof, estamos pronto. Eu estou fechando aqui. Deixa eu ver se eu vou compartilhar certo. Vai lá, pode testar. Quiser passar slide para frente. Pronto. Apareceu aí? Tá compartilhando, está processando. Tá passando legal? Tá. Quem é que apresenta? Bernardo, Grace... Isso. E o William? E o William. Não. A Grace está por aí? Não vi, não. Sou eu. Ah, desculpa, eu confundi com a Graciane. Desculpa, Grace, entendi. Imagina. Grace, Bernardo está aqui embaixo e o William está ali também. A William já tinha visto também. Perfeito, gente. O cronômetro está liberado, tudo com vocês. Certo.
Então, bom dia, professor, bom dia, colegas. O nosso grupo é composto pelo Bernardo, pela Graciane e pelo William. Os autores, Eliel de Souza e colaboradores, em sua maioria brasileiros, e o artigo tem como título Diferentes padrões de força muscular e adaptações de hipertrofia em pessoas não treinadas, submetidas a modelos de força não periodizados e periodizados. Então, o artigo começa a falar sobre a questão do treinamento, dos treinamentos periodizados, a importância deles, e eles citam os dois modelos mais comuns, que é a periodização tradicional, caracterizada por maiores intensidades e menores volumes ao longo do treino, e pela periodização ondulatória, que é caracterizado alternando entre maior volume e baixa intensidade, e baixo volume e alta intensidade entre as sessões. Os autores sugeriram estudos de treinamentos periodizados que otimizam os ganhos de força quando comparados a modelos não periodizados, que têm característica por intensidade e volume constantes. Então, o objetivo do estudo é investigar os efeitos dos modelos de treinamento não periodizado, periodização tradicional e periodização ondulatória, sobre a força muscular e a hipertrofia em estudantes universitários do sexo masculino recreacionalmente ativos. Então, agora a gente entra para os métodos. Inicialmente, participantes tinham 41 homens, só que ao longo do estudo foram desistindo e acabaram existindo ao todo 8 universitários. Então, ficamos com 33 homens universitários que praticavam futebol, vôlei e basquete, recreacionalmente ativo. E eles foram divididos em 4 grupos. Os não periodizados, os que pertenciam à periodização tradicional, a periodização ondulatória e o grupo controle. Antes de eles começarem os testes, eles foram submetidos a não podiam ter treinamento de força e resistência por pelo menos 6 meses antes do início dos testes. E o que eles buscavam, os autores, é entender as adaptações e entender a área de secção transversa do quadríceps, se havia aumento ou não. Continuando, o estudo durou 12 semanas, com os treinos realizados 2 vezes na semana, e os exercícios realizados foram o agachamento e a cadeira extensora. Aqui a tabela mostra algumas características dos participantes, sendo que no grupo controle participavam 8, no não periodizado 8, no tradicional 9 e no ondulatório 8. A idade deles, em média, era de 25 anos e a altura, em média, era de 1,72, 1,73. Todos os participantes eles participaram de 3 sessões de familiarização, 72 horas antes do estudo. Participaram também de um aquecimento de 5 minutos numa esteira a 9 km por hora e também de um alongamento com exercícios leves para todo o corpo, de 3 minutos. No teste de força foram executadas 5 tentativas até eles conseguirem atingir o RM, né, de uma repetição máxima, com intervalo entre essas tentativas. O agachamento foi considerado bem sucedido quando eles conseguissem encostar as nádegas no assento na fase excêntrica. Já na cadeira extensora, foi considerado bem sucedida quando as articulações do membro inferior estivessem estendidas na fase concêntrica. Bom, o estudo teve duração total, como já dito anteriormente, de 12 semanas e com 2 dias de treinamento na semana. Intervalo entre esses dias e de 72 horas por sessão, né, nas sessões. Também foi de 2 minutos de descanso entre cada repetição e 3 minutos de descanso entre cada exercício. Teve intensidade de 4 a 12 repetições, RM no caso, e cada mesociclo durou em média 4 semanas.
A gente pode observar que sem variação durante todo o período de 12 semanas foi de 3 a 8 RM na cadeira extensora, 2 a 8, e isso se manteve durante todo o período. Já no treinamento tradicional, ele foi diminuindo as repetições ao decorrer do período. Já na undulation, como o nome já fala, eles não teve um padrão de volume e intensidade, não foi constante. Bom, quanto à carga, não teve significativamente assim nada de diferença, né, entre o volume de treinamento, e todos os grupos diminuíram significativamente o volume no terceiro mesociclo. Até essa semana, os 3 grupos eles tiveram ganhos de força parecidas. Da sexta semana em diante, o treinamento tradicional ele teve um ganho mais importante, que está marcado em azul. Will? Perdão. Agora que eu vi que não tá... Estão me ouvindo agora? Sim. Desculpa, vamos lá. No que se refere ali à área da secção transversa do quadríceps, o estudo mostra que até a semana 6, os 3 grupos tiveram um aumento na área, um aumento significativo. Porém, da semana 6 em diante, até a 12ª semana, apenas os grupos que tiveram algum tipo de periodização tiveram um maior aumento. Ali está destacado o aumento dos grupos que tiveram periodização tradicional e ondulatória. Pode passar, direto. Na discussão do artigo agora, após as 12 semanas, os grupos que tiveram algum tipo de periodização apresentaram um aumento significativo na massa muscular e também na força. A discussão segue dizendo que programas de treinamento periodizados mostram ser mais eficazes do que não periodizados nas etapas finais do treinamento. Nesse caso aqui, da 6ª semana em diante. E também cita os benefícios dessa periodização, que aqui ele traz a melhor recuperação e reduz a fadiga para sujeitos treinados e também sujeitos não treinados. No que se refere à hipertrofia muscular, há também uma vantagem para os grupos que tiveram periodização. O estudo apresenta limitações, tá? O artigo fala de algumas limitações, como, por exemplo, os participantes foram orientados a manter sua dieta normal, comer o que comem normalmente. E eles citam que talvez, se houvesse uma orientação no sentido de uma dieta diferente, uma dieta prescrita por um profissional, resultados seriam diferentes também. Os períodos de treinamentos aqui foram de 12 semanas, mas eles sugerem talvez que períodos mais longos talvez pudessem apresentar resultados diferentes, assim como variações de exercícios também. E que a periodização não é um programa estritamente definido. Eles aqui citaram, como disse a Graciane no começo, os 2 mais comuns, mas talvez outros tipos de periodização apresentassem outros resultados diferentes. Para concluir, então, gente, os 3 grupos apresentaram adaptações similares após as 12 semanas. Entretanto, os estímulos de treinamento que não foram periodizados induziram, como vou explicar, a partir das 6 semanas em diante, as adaptações foram menores, foram abaixo. Até as primeiras 6 semanas foram ali junto, a partir das 6 semanas, os grupos que tiveram algum tipo de periodização saíram melhor. Isso mostra realmente que o planejamento, mesmo para indivíduos não treinados, é importante. Repetindo as vantagens, ajuda a controlar a fadiga e a otimizar as adaptações reduzidas pelo treinamento. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, é isso aí. Quer dizer, obrigado. É engraçado isso aí, né, pessoal? O bom é que quando falam dessa forma,
Pelo menos é um sinal de que vocês não estão tão tensos, né? Sei lá, eu acho, né? Mas o... ou não, o contrário, né? Se solta muito, sai o que vem na cabeça. Mas olha só, não, parabenizar vocês, é legal, assim, o grupo da Natália também começou engraçado a apresentação, e era isso, gente. É bom ter um pouquinho de padrão, assim, eu sugiro isso, gente, porque, de novo, a gente está aqui entre colegas e eu tento deixar coisa que não seja tão desgastante para vocês. Mas é bom que vocês treinem para a vida, né? Então, essas sugestões que eu dou de controle de tempo, eu vi o William olhando para o lado ali, tipo, tava que nem o Ayrton Senna na última volta, né, da prova, levando com a ponta dos dedos. Eu sei que isso realmente é o menos importante, o mais importante é o conteúdo. Mas eu aprendi também que na vida a gente tem que cuidar com essa forma também, né? Porque quando a gente não conhece as pessoas, etc., a forma ajuda, né? Pô, se essa pessoa ela é organizada, se ela tem um linguajar, uma postura mínima e tal, isso impõe uma seriedade, etc. Então ajuda para a vida. Então por isso que eu acho que vale a pena, mesmo sabendo que é secundário, que o que importa é o que está lá dentro, mas mesmo assim vale a pena investir nisso. Eu digo para meus alunos que é secundário, mas a gente tem que fazer muito bem feito. Por isso que eu me incomodo muito com isso. Mas é engraçado, assim, bom, deixa assim, é que eu esqueci de comentar do outro grupo lá, eu tinha que perguntar lá o que era o tal do autódromo, que a Natália falou que tem na ESEF, né, na ESEFID, não podia perder de dizer isso, mas deixa assim, deixa para a próxima, agora a gente está em outro grupo, né. Pessoal, vocês foram muito bem no controle do tempo, eu vi que estavam um pouquinho nervosos, assim, um pouco ansiosos para apresentar, mas de certa forma tentaram falar com as palavras de vocês, inclusive dando uma parada, como o William fez, tipo, como é que eu vou dizer isso para vocês? Tipo, tentando não ficar lendo apenas os slides, bom, é isso que vale. E não tem jeito, para melhorar isso, teria que ter treinado mais, não tem muito mistério, tá, pessoal? Então, e lembrem bem disso, tem pessoal que diz, tem que sair o que vem na cabeça, a criação, não é assim, gente. Nas artes, pode falar com qualquer um que produza arte, eles têm muito treino em cima para depois produzir a arte, assim, então não tem muito mistério, às vezes a coisa é assim, você tem que trabalhar mesmo e fazer bem feito. E ficou bem, eu vejo que vocês cuidaram dos slides, até com as tabelas, isso é ruim quando a gente dá uma dica e depois é o cara que apresenta, né, e eu fiquei pensando, será que eles fizeram a mesma coisa com aquelas tabelas cheias? Não, vocês usaram os recursos visuais, então, que bom, tá? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo, pessoal. Me deem a mensagem principal do artigo, uma frase sucinta aí. Então, a gente pensou no sentido de ressaltar a importância do treinamento periodizado, tanto para indivíduos treinados quanto para indivíduos não treinados, pois acarreta diferentes benefícios. Vamos construindo essa frase, não estou satisfeita. E até assim, a gente também é a dica, tá? Aqui a gente está construindo mesmo, por isso que vocês têm mais chance. Deem a frase já pronta. Assim, vocês começaram essa agora, da Graça, e foi dizendo, a gente pensou que pode ser... Não, direto. A mensagem para levar para casa, né? Treinamento periodizado não adianta de nada. Não, pode ser um pouquinho mais longo do que isso, né? E também dizendo a informação correta, né? Mas vai lá, outra chance. Vai, Will. Os outros colegas, né? Deixa a Graça descansar um pouco. Tentar formular uma frase. Eu ressaltaria, que vou acabar sendo redundante com o artigo, mas a importância da periodização. A periodização é importante e faz toda a diferença, sim, no treinamento. Treinamento de força, nesse caso, pelo artigo. Mesmo para alunos... Indivíduos não treinados. Isso. Ótimo. Eu quero pedir desculpa por ficar olhando para a tela, é porque eu não tenho uma webcam, aí eu estava apresentando pelo celular e olhando os slides pelo computador que eu tive que baixar, aí eu tive que ficar olhando para o lado, peço desculpa, ficou meio estranho. Não tem problema. E alguém passava para ti os slides, é isso, né? A Graciane estava comandando os slides. Tá bom. Tá legal. Que mais, pessoal? Deixa eu ver, assim, é um estudo bem interessante, mas
me deem só um detalhamento de como... é um grupo brasileiro da USP, são os colegas aí que a gente conhece bastante, uns parceirão, o Grinovich e companhia, o Valmor, Tricoli. Mas eu queria saber de vocês assim, ó, façam uma crítica sobre esse modelo periodizado também. Eles dizem depois lá no final que existe, como existe esse, existe mais um monte. Mas do que eles fizeram exatamente, o que vocês fariam um pouco diferente se fossem treinadores? Nesse caso, talvez eles não tenham individualizado. Eles não falaram sobre limitações, talvez por eles serem atletas, praticantes de esporte. Eles não citaram nenhum tipo de limitação de nenhum deles. Possivelmente eles não tivessem, mas os treinos foram padronizados, realmente bem padronizados, eu acho que eu diria nesse sentido da falta de... É complicado falar que não houve individualidade, porque talvez é esse o sentido, não fosse para ver, porque eles pegaram indivíduos bem semelhantes, pelo que eu entendi no artigo. Mas eles trabalhavam com percentuais de RM, não era? Isso. Acho que isso, então isso desse modo já era individualizado por aí. Depois os exercícios escolhidos aí eram iguais para todos, né? Mas o que eu queria ver de vocês é assim, ó, como foi a distribuição desse ondulado, né? Ela foi um pouco estranha, olhando ali a repetição, perto do que a gente falou em aula, ela teve uma característica um pouco estranha, assim. Mas deixa, eu vou mesmo falar. O que tem de estranho ali no caráter ondulatório? Se quiser botar o slide perfeito, que a gente visualiza, até mostre bem, assim. Já que não, eu acho que é esse aqui. O ondulado, qual é a cor ali? É o verde, né? É o último, é o verde. Peraí que... No que eu notei, assim... Aí, né? Vejam que eles fazem um jogo de alternância, né? Eles botam 3 vezes 12, depois no próximo treino 4 vezes 6, depois 3 vezes 10 de novo, depois 4 vezes 6, depois 2 vezes 8. Eles fazem um jogo de alto, baixo volume na série, um pouco estranho, assim, um pouco para dizer assim, ó, variamos as coisas, com certo sentido, porque fazia um pouco assim, um pouco assado, embora o número de séries compensasse um pouco as coisas, complicasse mais a coisa ainda. Mas não tem uma certa linearidade, assim. O que eles fizeram foi um ondulado meio, para dizer que fez, assim, para forçar uma grande variação de área de estímulos, né? Então é um pouco estranho. A minha sugestão que eu dou para vocês é de, se quiser, bom, já que esse já mostra melhor resultado até no início, que é bem difícil de achar, é bom fazer um pouquinho mais ondulado mesmo, assim, não simplesmente varia a coisa, mas vai alternando um pouquinho mais a coisa, assim, com um certo sentido lógico, e não tanto de aumenta, baixa alternadamente. Tá? Embora tenha outro tipo de variação nele no meio, mas foi muito forte nisso. Tá? Essa é a minha sugestão. E aumentando 2, 3 vezes, depois mantém, diminui, por aí vai. A outra coisa que eu ia comentar para vocês desse estudo, gente, é sobre nós temos que ser claro, tá? Existem outros achados que eles discutem também, onde mostram que às vezes ondular ou não muda, especialmente em alunos iniciantes, como é o que acontece até as primeiras 6 semanas, tá? Mas aí, de novo, vem o discurso do treinamento. Esse artigo ele já é um baita esforço de tentar se aproximar com algum problema do treinamento, não só da fisiologia, né, do que a gente veio falando ao longo dos meses aqui, das semanas de aula. Esse é um bom artigo que mostra uma realidade de treino. Só que, mesmo assim, a gente tem que lembrar, gente, que mesmo com 6 semanas não aparecendo, chamou a atenção deles que em 12 apareceu, porque realmente, às vezes, nem em 12 aparece. Dependendo do design que tu faz do estudo, nem em 12 aparece. Mas, de novo, eu sugiro para vocês. Conversei até com os alunos fora de aula e, às vezes, eles têm dúvida. Professor, mas tem que ficar variando mesmo? Mas o pessoal diz que o linear serve para iniciantes. Esse é o discurso. Porque, lembrem, quando tu é iniciante, qualquer estímulo, estou chutando, tá? Serve. Ou seja, é mais fácil tu adaptar. Vamos falar nas palavras corretas. É mais fácil tu ter adaptações.
Mas, de novo, isso não quer dizer que não tenha que ondular. É bom ondular sim, gente. Porque fora todas essas adaptações de força, tem também as questões de motivação. Motivação também. Tá? Então, já estruturar o corpo a enfrentar novas cargas diárias e não ficar sempre com a mesma coisa por um mês, por exemplo, e tal, como fazem muitas vezes por aí. Tá? Então, mesmo quando não aparece diferenças, porque é um elemento muito básico do treino. Tá? Então, lembrem sempre disso. Esse artigo ainda é bom porque ele exemplifica o que eu falo, ele foi mais para o meu lado. Alunos, 12 semanas só de treino já teve diferença. Às vezes não mostram isso, mas mesmo quando não mostra, sugiro que tenha que se ondular, porque isso é essencial para o treinamento. Tá? Lembrem disso, porque tem outras repercussões aí no meio e tal. Que mais, gente? Me fale um pouquinho da estatística, né? Coisa básica. Como é que foi usada? Sinceramente, eu não tô lembrada agora. Eu vi, vocês nem comentaram, né? Ou comentaram, não lembro. Não, a gente acabou passaram reto. Eu vi alguns grupos que fez isso. Não, eu sugiro enfrentar, sabe? Pelo menos as frases iniciais, tá, gente? Mesmo sem entender, eu sei que tem gente, quando eu não sei, eu prefiro não falar. Tem gente que faz questões éticas mortais, assim, vida e morte, né? Mas dá para pegar mais leve, dá para falar coisas que às vezes a gente não tem certeza e isso faz parte da vida. Só tem que ter um limite dessas coisas, né? Claro. Mas é isso. Acho que vale a pena sempre falar, tá? Um pouquinho, pelo menos o teste geral que foi feito. Então, eles fizeram um teste para verificar a normalidade, usaram modelos lá fixos e randômicos, né? Eles usaram uma ANOVA, né? Um teste F, que eles não deixam claro, mas o teste F é o nome estatístico, é o teste de Fisher da ANOVA, tá? Quando tem um teste F, tem ali uma análise de variância. Só que no caso deles é mista, porque tem fatores fixos e randômicos. Uma coisa que eu queria testar vocês, tá? Isso é a coisa da estatística. Teve ali um teste F, ou seja, uma ANOVA, para verificar os efeitos de treino. Agora, botem ali, compartilha na tela aquela do grupo no baseline, no início do treino, aquela tabela. Quero perguntar para vocês se vocês não viram naquela tabela alguma coisa, se não chamou atenção, tá? E se não chamou, fiquem atentos. Não é só para vocês, para todos os alunos. Vocês têm que olhar com criticidade os artigos, tá? Mas quando tu olha o baseline, aqueles dados iniciais, vejam o resultado. Digam se vocês não viram alguma coisa estranha ali. Tem alguma característica do... Isso? Aqui? Não, acho que é... da características dos sujeitos. Isso, característica dos sujeitos. Tá. Aí. Vocês viram alguma coisa de estranho ou para vocês pareceu tudo super bem, super equilibrados? Com relação ao número de participantes do grupo? Não. Se vocês viram isso, tudo bem, mas não era isso. O que eu vi não foi. Olhem a RM dos 4 grupos. Tá. Vocês acham que esses grupos foram bem equilibrados no início? Pois é, não. E depois descompensa se tu for olhar a área de secção transversa, né? Aí dá maior para o grupo que teve menos força de início, né? O grupo controle, assim. Isso tem... eles eram praticantes de quê? Vocês comentaram? Futebol, vôlei e basquete. E o grupo controle também, ou não? Sim. Era para ser equilibrado. Todos, mas vejam que ali tem um viés, tá, gente? Porque assim, ó, isso aí se chama... Tem muito tipo de viés em experimentos, né? Isso aí é critério de elegibilidade... que pode ter erro, assim. Por exemplo, é quando tu quer dizer que tu randomizou tua chamada para falar assim, eu quero ver o que as pessoas em Porto Alegre acham da natação. Mas aí vão perguntar só para pessoas que estão entrando nos clubes de natação. Exatamente na porta da entrada do Centro Natatório da URGS, eles vão fazer essa randomização. Vamos ver, pessoas que passam eu pego, a cada 10 eu pego uma aleatoriamente. Mas não tem jeito, tu tem um viés ali, né? Porque as pessoas que estão entrando no Centro Natatório têm boa chance de nadar. Então, eles podem estar... Não é a população geral, nesse caso. Tem um erro de chamada ali.
Nesse caso, tá claro que parece que chamaram pessoas para fazer treinos de força daquelas que têm algum gosto maior, ou possivelmente, e o grupo controle ficou, aí é chute meu, da minha experiência, é provavelmente gente que não estava muito afim de treinar, e por acaso, ou não, deu menor resultado ali, um RM deles é um pouco menor, assim. Isso é um problema de delineamento, assim, eles não foram totalmente randomizados dentro dos grupos, tá? E às vezes até o que se precisa é equilibrar os grupos mesmo no início, é fazer uma média e ajustar até que dê as médias iguais para os 4. O que se faz quase sempre é botar em ordem crescente força e tu vai só adicionando as pessoas. Só que aí, claro, tu vai pegar pessoas que talvez não quisessem treinar e vão entrar para treinar, né? Mas isso é um certo viés, tá? Eles controlam isso pelo modelo estatístico. Esse problema é suavizado, mas mesmo assim não é o ideal. Mas é para as coisas para vocês olharem. Em estudos de treinamento é bom eles começarem o mais parecido possível. Mesmo que a estatística depois ajuste isso, mas mesmo assim não é muito bom, né? Porque as janelas de adaptação são diferentes. Tá? Entenderam esse exemplo que eu dei? Sim. Ah, isso é... Mas, não, tá bom. Já estou satisfeito, pessoal. Parabéns para o grupo aí. Obrigada. E vamos para o próximo? Nicole, Gustavo e Carolina. Estão por aí? Falei contigo na última aula, Sor, que a gente vai fazer o vídeo. Ah, tá. Lembra? Deixa eu anotar aqui. Desculpa, eu não... Não, capaz. É assíncrono. Eu tenho que botar lá no plano, acho que eu botei. Aqui no meu controle aqui de nota que eu não botei. Pessoal, deixa eu conversar então um pouquinho com vocês, assim. Deixa eu dar algumas dicas, mas eu vou parar a gravação. Então tá feito por hoje essa parte, o arquivo fica super pesado lá no YouTube. Parar.